Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui já vamos entrar no ar nessa live de Passos para a Cura. Nosso crucifixo. Boa noite, Valéria. Boa noite, Ana Cláudia, Tânia, Kátia. Enquanto Deus abençoe. Boa noite, tia Vilma. Antes de... Nath Lemos, boa noite. Hoje chegou meu outro livro, do Padre Amort, que é esse aqui, ó. Seremos julgados pelo amor. O demônio nada pode contra a misericórdia de Deus. É do Padre Amort com o Stefano Stimaglio, ou Stimaglio, da Paulus. Essa aqui é uma edição também de Portugal. Esse aqui é um livro que foi editado no ano da morte do Padre Gabriele Amorti. A Ariadne já está entrando. Saremo giudicati dall'amore, il demonio non lo può contra la misericordia di Dio. Opa, peraí. Un momento, un attimo. Pronto? Entrou. Ecco. Entrou. Boa noite. Boa noite, Ariadne. Deus abençoe. Ó, esse aqui chegou hoje. É muito bom. Esse aqui é muito bom. Eu passei a tarde lendo ele hoje. Só acrescentando. Cara, muito bom. Uhum. Esse aqui pega um pouco as religiões, né? Mas eu queria, antes de começar, Ariadne, ontem eu estive com uma amiga nossa que está participando aqui da live e ela deixou uma dúvida, ela ficou com uma dúvida, né? Ela falou assim, mas Padre João, se eu não me curo, foi a pergunta que ela fez, se eu não me curo do meu trauma, se eu não me curo das causas, se eu não faço a cura interior, o que adianta me confessar? Aí ela ficou assim, mas então eu tenho que esperar primeiro me curar para depois me confessar? Aí eu dei um exemplo para ela muito simples, não sei. O dente está com cárie, né? O que seria a confissão? Tirar a cárie, né? E quando você tira a cárie, você, né, com aquela maquininha, né, você vai tirando toda aquela... A tia Vilma está falando, a confissão cura. Você tira aquela cárie do dente e fica aquele buraco, não fica? Sim. Aquele buraco, fica aquela raiz ali aparecendo, fica aquela sensibilidade. E normalmente o que a gente faz depois que a gente retira? Olha o nosso diácono Eloy aqui, recém-ordenado, seja bem-vindo, diácono Eloy. Parabéns, Eloy. Deus abençoe. Amém. E aí eu fiquei pensando assim, falando com ela, é preciso, você não pode colocar a massa, né, e depois o bloco no dente, se não tirar, sem arrancar a cárie. Então a confissão é tirar essa cárie. Obrigado, Deus abençoe, Eloy. Parabéns, diácono Eloy. Então você precisa tirar
essa cárie, e às vezes a confissão, ela dói que nem uma obturação. E depois, normalmente, não sei, hoje em dia o pessoal usa a xilocaína, não, como é que é o nome? Anestesia, né? Para fazer uma obturação. Eu sou da época que a obturação no dente era sem a xilocaína. Isis, boa noite, Janise. E aí eu fiquei pensando, estou usando essa linguagem, né? Sim. O que seria essa cura interior? É você começar a colocar ali, naquele lugar, realmente o bálsamo da cura, o Espírito Santo. E eu estava explicando para ela que necessariamente a causa do seu pecado se reflete, às vezes, num pecado. Mas a causa pode gerar outros pecados. Sim. Então, a confissão é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Sim. Como é que você explicaria isso, Ariadne? Para a nossa amiga. Em primeiro lugar, quando a gente identifica o pecado, não significa que a gente encontrou a causa. A causa, geralmente, é a última coisa que a gente vai encontrar. Como no próprio livro, na apostila, Padre Rufus citou, que quando a gente localiza a causa, é como se desse luz, né, para a gente realmente efetivar, concretizar a cura. Então, a primeira coisa que eu identifico, né, quando eu faço meu exame de consciência, são os pecados que eu estou cometendo. Então, para mim, a confissão é o início de tudo. Porque eu identifiquei os meus pecados, eu vou confessar esses pecados, porque é o primeiro passo que eu estou dando, mostrando para Deus e para mim mesma que eu não estou satisfeita agindo daquela forma. Então, eu estou confessando esse pecado. Não sei qual é a causa, não sei por que eu os cometo, não sei por que tenho dificuldade de parar de cometê-los, mas eu estou confessando a Deus e demonstrando o meu arrependimento de agir dessa forma, por mais que eu não entenda a causa. Então, é o primeiro passo. Para quê? Você colocou luz naquilo que estava obscuro, naquilo que você estava cometendo sem saber, né, o início, o princípio daquilo. Então, a partir desse momento, as coisas, o caminho vai começar a ser trilhado para você chegar nessa causa. Mas é o primeiro passo que você tem que dar. Porque se você ficar dentro de casa só tentando buscar sozinha ou sozinho, Ou muito esperando difícil de você a causa para depois, né? Isso, esperando a causa cair do céu, não cai do céu. Você tem que Eloy pedir... está falando aqui. Quando identifica o pecado, somente se retirar a casca do machucado. Depois vem todas as coisas que estavam ali também. Sim, exatamente. Tirar essa... A ferida, né? A gente tem que mexer na ferida. Então, a ferida só vai ser curada depois que a gente começa a mexer. Tem que tirar a infecção, né? Medicar, remediar. Espremer o pus, furúnculo, né? Para depois tirar o carnegão. Isso aí. Então, para essa irmã que veio me perguntar, eu achei super pertinente essa dúvida dela, porque não, eu tenho que me confessar. A confissão é essa limpeza que você está tirando do seu dente a cárie. E às vezes a cárie está tão entranhada no seu dente que dói, mas é necessário. Você passa aquela maquininha, aí fica aquela sensibilidade ali. Você lembra do que a gente falou, que a gente tem pressa? Essa pessoa que foi falar com você, talvez ela tenha pressa de ser curada. Ela tenha, né, ansiedade de encontrar essa causa. Eu quero encontrar para ontem, eu quero melhorar para ontem. Então, ela já pensa, talvez, não seria interessante, de repente, eu pular essa parte? Por que eu tenho que passar por esse processo? É o processo, é o início de tudo, né? Então, a gente tem que passar etapa por etapa. A gente não consegue chegar lá na cura já direto, na causa direto. Tem que limpeza, né? É a limpeza. A gente tem que percorrer. A limpeza que você primeiro tem que fortalecer o seu dente para restaurá-lo. Sim. E aí, o que seria a causa da cárie? É o que eu estou comendo, né? São as coisas que eu tenho que mudar. Isso. Mas eu tenho que tirar. Senão o dente vai continuar doendo antes que eu possa arrancá-lo, né? E para ele não apodrecer.
Exatamente. Apodrece. Então, foi muito pertinente, por isso que eu já comecei de sopetão, Muito assim, legal, já muito legal. tirar essa dúvida, porque a pessoa falou assim, mas então eu vou esperar, né, Padre João? Eu falei, não, é exatamente o contrário, a confissão, ela lava. É porque a pessoa não viu o filme, né? No filme, o Padre Amorth se confessa 2 vezes, não sei se você reparou. Sim. E ele só não foi dominado pelo demônio totalmente porque ele se confessou. E o processo daquele exorcismo ali é o processo da cura realmente, da cura da causa. É enfrentar aquele medo. Então Deus permitiu, inclusive, que aquele demônio que assustava ali, que acusador das culpas, ele se colocasse ali diante dele para que ele pudesse sanar, inclusive, a cura interior dele. Dele. Olha como é, Mas né? dele e do outro padre. Isso. Mas a Permitiu para confissão... que eles... E naquele momento, olha como foi pertinente e importante eles terem passado por aquela grande tribulação, né? Porque aquilo foi uma grande tribulação que eles passaram ali naquele momento. Uhum, Eles, uhum. daquele mal, eles alcançaram uma cura deles, de pecados que eles não tinham se perdoado. Então, olha como Deus faz daquilo que parece ser o mal, que parece ser, né, algo ruim, algo bom para as pessoas envolvidas, sabe? É muito legal pensar, começar a analisar depois essas coisas. Eu estou tentando achar aqui, que eu estava lendo hoje. Vou pegar meu óculos rapidinho, peraí. Vai falando aí. Ele estava falando aqui, estava lendo aqui o padre Amorth, né? Ele estava falando das 4 manifestações, né, do demônio. Tá aqui, ó. Achei. Ele fala aqui, deixa eu só achar aqui no livro, as 4 ações demoníacas, né? As 4 ações do diabo contra nós. Então ele faz assim, eu vou falar de baixo para cima. Uhum. Aqui no livro está de cima para baixo. Sim. Então, primeiro só um instante, aqui, a infestação diabólica. Seria o 4º ponto, de baixo para cima. Sim. Que é uma tipologia de perturbações do tipo espiritual. Terceiro, a obsessão diabólica. Tá? Que é um tipo de agressão espiritual que o demônio traz pensamentos ou alucinações fortíssimas, muitas vezes invencíveis à mente da vítima. Segundo, a vexação diabólica, que é a agressão espiritual extraordinária do demônio, que é mais longa e mais numerosa, causada por imprudências pessoais. É quando você vai buscar magia, consagrações ao demônio. E a primeira de todas, que também é a mais rara, que é a possessão. Então vem a infestação, a obsessão, a vexação e a primeira, a possessão. Que aqui ele explica, ó, a ação demoníaca extraordinária distingue-se da ordinária. A forma mais vistosa, porque a ordinária, você sabe qual é, né? A tentação, né, gente? A extraordinária é essa. Sim. De que se trata? É a influência invencível do demônio sobre uma pessoa através do qual toma posse dela, para dizer e fazer o que o diabo quer. Deve precisar-se de imediato que o demônio nunca pode tomar posse da alma de um homem, exceto se este expressamente o consentir. Mas aqui falamos principalmente dessa venda da alma ao diabo. Mas apenas do seu corpo. Além disto, desejo precisar que são raros os casos de possessão verdadeiro. Mais frequentemente são os casos de vexação, obsessão e infestação que ele aborda.
Quando a possessão se manifesta, o processo cai em transe e perde a consciência, deixando lugar à ação do espírito malvado, que lhe usa o corpo para falar, agitar-se, blasfemar, vomitar pregos, vidros ou outros objetos, e às vezes também para manifestar uma força hercúlea. Aí ele dá aqui alguns exemplos, tá? Dessas histórias, né, de umas jovens meninas. Ô, Kátia, antes de explicar para você a diferença entre possessão e obsessão, eu quero também deixar claro aqui uma outra questão que você levantou, que na semana passada eu não sei se eu me expliquei corretamente. Sobre aquela questão, o diabo pode ler os nossos pensamentos? Eu vou explicar isso já para você. Então ele fala aqui, durante a crise, a possessão, a manifestação de fenômenos anormais acontece de vez em quando, sem continuidade. Então a possessão são fenômenos anormais que acontecem de vez em quando, sem continuidade. A pessoa perde a consciência de repente. Nos outros momentos do dia, parece, porém, normal. Dificilmente a possessão é permanente. É mais frequente que as crises sejam provocadas por motivos externos. Por exemplo, durante uma situação de estresse espiritual. Então, por exemplo, quando se faz um exorcismo, a manifestação acontece. Sim. Quando se está numa missa, quantas e quantas pessoas se manifestavam durante uma missa? Sobretudo o Padre Pio. Uma bênção, a oração, uma adoração ao Santíssimo. É porque e até mesmo ele, né? Simplesmente entrando num lugar sagrado. Por isso que é muito importante fazer exorcismos não em casa. É ao contrário. Se você quiser rezar, leva a pessoa para uma igreja, para um lugar abençoado, sagrado. Outras vezes aparece sem causa aparente a possessão. O demônio age quando, como e onde quer, de dia, de noite ou então numa situação pública, quando a pessoa está na companhia de amigos, para que todos vejam. Nestes casos, tem vontade de agir graças à força espiritual de sua natureza angélica. Nada nestes casos se pode imputar ao possesso, ou seja, à vítima de possessão. Então, é quando o demônio ele toma controle de você. Tá? É um fenômeno. A obsessão, como eu falei aqui agora, deixa eu só pegar aqui, é um tipo de agressão espiritual que o demônio traz a pensamentos ou alucinações. É obsessão mesmo. Você fica muito pensando em se destruir, em sexo, você fica muito obsessivo por jogo, você fica muito obsessivo por coisas assim que vão te... Você perde o controle, né? E o demônio traz pensamentos ou alucinações fortíssimas, muitas vezes invencíveis à mente da vítima. Uma vez na missa de São Miguel, as pessoas riem da água benta, né? Zombam até colegas padres, né? Que descontextualizam aquele momento que eu jogo a água benta nas pessoas. E muitas das vezes eu joguei sem saber em pessoas que estavam passando por obsessão. Tinha uma menina que ela deu um testemunho lá na igreja, que ela chegou lá em depressão, porque ela estava obsessiva com um ex-namorado, que era uma pessoa que tinha se envolvido com drogas e havia sido assassinado. E ela estava mal porque ela era tão dependente emocionalmente dele, estava tão numa obsessão, que ela estava em depressão e ela estava extinguindo, sabe, se esvaindo por causa dessa obsessão. Ela disse que quando eu joguei o balde de água benta nela, parece que aquela obsessão saiu, assim, escorreu como uma água. E ela imediatamente sentiu o alívio. E ela saiu de lá sem aquela necessidade, sem aquela dependência que ela tinha criado emocional e física sobre aquela pessoa. E ela nunca mais, ela conseguiu seguir a vida dela.
Tá entendendo o que é obsessão? A obsessão é uma agressão espiritual. Muita gente não sabe e acha que a é... gente esquece que o demônio, ele é tipo mentalista, né? Ele sabe ler as expressões faciais, ele sabe prestar atenção naquilo que... Ele sabe supor aquilo que a gente está passando, ele conhece as nossas carências, e às vezes ele não precisa entrar na sua cabeça. Mas ele já te lê tão fácil que ele consegue saber aonde ele vai te atacar. te atacar. A vexação seria o quê? O pacto, a consagração que você faz ao mal, nas suas diversas maneiras. Às vezes você consome o mal e não percebe. E é nesse momento da vexação que abre-se uma portazinha para possível possessão? Inclusive, no papo, é aí que acontece. Por causa da vexação, acontece a possessão. Eu estava conversando ontem com essas pessoas, inclusive essa pessoa que também fez essa pergunta, ela estava me falando, mas eles até eram evangélicos que estavam com a gente, né? Por exemplo, por que o demônio se manifesta muitas das vezes como orixás? E necessariamente, ele não é um orixá, eles são os demônios bíblicos. E aí o Padre Amorte, aqui no capítulo da possessão, ele vai falar, né, que os demônios eles também têm uma hierarquia. E às vezes começa a sair dos soldados mais rasos até os praças, né? Os praças não é, os oficiais, os superiores. Então, eu quero deixar isso muito claro. Então, o uso abusivo de álcool, às vezes, sim, porque você abriu uma brecha. E essa brecha emocional pode se tornar uma obsessão. O demônio pode usar dessa brecha, que é uma dependência química, para te colocar ali. Por isso que é muito importante a gente rezar também pelo alcoólatra, pedindo que Deus cure aquele alcoolismo. O Padre Rufus não falou isso? E quantas vezes ele orava pelo alcoolismo das pessoas? Porque pode ter até uma... Assim, a pessoa que ela está muito ligada à bebida, ela pode estar num processo de obsessão inicialmente, né? Uhum. De que tudo leva à bebida. Essa parte da vexação não seria algo mais ligado ao espiritual? Então, a vexação seria isso, o espiritual. É uma magia que você recorre, é uma consagração a espíritos malignos. Eu estou falando de espíritos malignos, tá? Feitiçarias. Sim. Você quer ver um meio que até o próprio filme O Exorcista de 1973 usa como porta de entrada para o demônio? Aquela tábua Ouija. Uhum. O demônio ele se utiliza de elementos... Isso. O álcool também é uma doença que pode ser espiritual. Não, o alcoolismo, tá? O alcoolismo. Porque o alcoolismo é uma doença espiritual. Pode ter um fundo espiritual. É uma doença, pode ter um fundo... o alcoolismo, tá, Alessandra? Pode ter um fundo espiritual, o alcoolismo. Pode ter um fundo genético, está sendo estudado isso também. Sabe? Pode-se ter, por exemplo, um estresse, uma depressão. Uma fuga, né? Você quer ver uma obsessão? Você sabe o que é? Você sabe o que pode ser hoje em dia também considerado uma obsessão? Automedicação. Isso. Sabe? Você se automedicar, tomar remédio a seu bel prazer. Sim. Em tudo aí você eu queria deixar claro uma coisa, né? O demônio, eu expliquei isso semana passada, mas eu acho que eu fui mal entendido. Não soube explicar direito. Me perguntaram aqui, o demônio ele lê os pensamentos da gente? Não, ele não lê. Por que ele não lê? Eu disse que lia. Lia externamente, não internamente. O demônio ele não pode entrar dentro do nosso consciente e do nosso inconsciente. Ele lê os nossos pensamentos na medida em que a gente mostra os nossos pensamentos externamente. Através de fatos, através de... Eu vou ler aqui, tem um livro do Padre Felipe Aquino, Os Anjos, já viu aqui? Que é da Canção Nova. Sim. Não, da Cleofas.
da Cleofas. Olha Aqui na só. página 16... Vai, Oi? lê essa parte aí que depois eu vou te trazer de volta para um assunto que você parou. Tá. Os anjos, por seu intelecto muito mais perfeito do que o nosso, podem prever certos acontecimentos futuros que dependem das leis físicas. Aliás, desculpa, deixa eu ler de novo aqui. Os anjos, por seu intelecto muito mais perfeito do que os nossos, podem prever certos acontecimentos futuros que dependem das leis físicas, que eles conhecem. É o que ensina São Tomás. Podem mesmo prever acontecimentos que dependem das leis naturais, como os fenômenos meteorológicos, mortes, destruições de cidades, fome, epidemias, etc. Isso não quer dizer que o anjo seja onisciente, ou seja, que ele saiba tudo. É apenas fruto do entendimento mais penetrante que ele tem das coisas. É isso que eu estou dizendo. Ele tem um entendimento mais penetrante das coisas. Mas não pode prever um acontecimento imprevisível, tanto os anjos quanto os demônios. Eles só podem conhecer os fatos futuros desde que as causas que o determinam existam e não possam ser impedidas por outras, ou provocadas por ações de vontades livres. Eles só podem conhecer os fatos futuros desde que as causas que o determinam existam e não possuam. Então ele pode prever aquilo que a própria natureza está lendo, a realidade está mostrando. Ele pode ler aquilo que eu estou pensando externamente, através dos meus sinais. Ele sabe, através até das minhas expressões faciais, das minhas reações, daquilo que eu me permito dizer. Ele pode, como é que se diz? Intuir. Lembra que ele fala no filme? Sentir o cheirinho da culpa? Por quê? A gente exala o cheiro. A gente dá essa abertura. Aí ele pode ler. E ele lê. Agora, internamente, ele não pode entrar na nossa mente, não. Olha só. Eu quero deixar isso muito claro. Porque eu acho que eu não fui muito semana passada. O anjo não sabe o que está no pensamento do homem, nem em sua vontade, a menos que o homem o manifeste por seus efeitos ou sinais externos, que é o que acontece. Porque o entendimento e a vontade não dependem do sentimento, dos sentidos e da imaginação. É necessário admitir que nos anjos existe verdade. A vontade dos anjos é uma faculdade ou potência operativa distinta de sua própria natureza e do seu entendimento. Nos anjos há o livre-arbítrio. Nos anjos existem apenas apetite intelectivo ou vontade. Nos demônios, não. Eles perdem o livre-arbítrio. Eles as escolheram. Então, deixa eu fazer um questionamento com base nisso que você está falando. É dito, né, que tudo começa pelos nossos pensamentos. Né? Dos nossos pensamentos, eles geram uma emoção que geram... o demônio, ele pode, está escrito aqui, ó, influenciar externamente a nossa imaginação. Ele pode fustigar. Sim. Com pensamentos maus. É a tentação. Sim. Sugerir, esses né? São chamadas manifestações ordinárias. Sim. Eles não têm a capacidade para ler os nossos pensamentos internos, mas são muito inteligentes e podem deduzir. O demônio, ele pode deduzir o que estamos pensando em face de nossas atitudes. Sim. É exatamente isso que eu ia falar. Porque eu aprendi nesses estudos, né, de desenvolvimento humano, que começa com o pensamento. A gente tem os nossos pensamentos. Esses pensamentos geram uma emoção, né, que a gente expressa. E dessas emoções é que vem os sentimentos. Então, eu acredito que ele tem essa leitura quando a gente começa a
sentir essas emoções. Além da talvez. leitura, ele tem a inteligência de saber o nosso ponto fraco. Sim. Então, quando ele às vezes não nos atinge diretamente, ele consegue aquilo como? Indiretamente. Uhum. Se eu quero mexer num jovem, às vezes o demônio não vai atingir, vê que não está atingindo o jovem, ele vai atingir quem? O ponto fraco do jovem, a mãe, o pai, o relacionamento familiar, a situação financeira, a saúde. Com, obviamente, permissão de Deus. O catecismo diz aqui, número 395, contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre uma criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente, até de natureza física, indiretamente, tá? Para cada homem, para cada sociedade, esta ação é permitida pela divina providência. Uhum. Que com vigor e doçura dirigem a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Está no Catecismo, 395. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Então Deus permite um mal para desse mal tirar um bem maior. E no número 414 do Catecismo, Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Então eles não têm mais o livre-arbítrio. Entendi. É. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Já foi definitivo. Sim. Por isso aquela parábola do pai Abraão, lembra do pobre Lázaro e do rico opulento? Uhum. Aí tem uma fundamentação aqui que eu achei num outro site muito interessante, que é: o adversário das pessoas não tem permissão de ler pensamento dos homens. Porém, ele é perspicaz, observador. E nota as palavras. Nota e anota, né? As palavras. Registra-as e adapta habilmente suas tentações de modo a se ajustarem ao caso dos que se colocam em seu poder. E aí ele fala, tudo que pensamos, nosso Pai Celestial sabe. E Satanás? Ele pode ler nossos pensamentos? De acordo com as Escrituras, o único que sabe os pensamentos de todas as criaturas do universo é Deus. Vejamos, 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Ouve tu nos céus lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Está falando de Deus. Deus. Só Deus. Depois, Salmo 94, versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. De acordo com estes textos, Satanás não pode ler os pensamentos dos seres humanos. A Bíblia não apresenta Satanás como possuidor da onisciência. Ele não acessa o nosso inconsciente, e nem o nosso consciente. Mas ele tem. Ele fica ali na porta, sabe? Ele pode na tentação, te induzir. Sim. Te enganar. Por isso ele é o pai da mentira. E te fazer, através da nossa reação, conduzir naquilo que ele quer. No plano dele de tentar, de nos tirar da graça. O pessoal está entendendo? Você está entendendo, Ariadne? Tô. Aí ele diz aqui mais um outro, de acordo com esses textos, aqui eu já falei. Senhor, lembra da música? Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento
e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Esse aqui é o Salmo 139, versículos de 1 a 13. Então, pega lá, Salmo 139, que é aquela música que a gente canta. Ele nos conhece, Deus, só Deus. Aí ele fala aqui, o adversário das pessoas não tem permissão de ler os pensamentos. É, porém, perspicaz, observador e nota as palavras. É aquilo que eu li aqui no início. Sim. Tá? Caso trabalhássemos para reprimir os pensamentos e sentimentos pecaminosos, não lhes dando expressão em palavras ou ações, Satanás seria derrotado, pois ele não poderia preparar suas especiais tentações. Ou seja, é preciso fazer o quê? Fechar as brechas. Então, quando a gente está com as nossas brechas abertas, ele consegue intuir, mas não entrar. Então, vamos lá. Deixa eu tentar, né, ver se eu entendi. Em resumo aqui. Ele não lê os nossos pensamentos. Somente Deus tem esse acesso e esse poder. Só que quando nós temos pensamentos maus, pecaminosos, involuntariamente... Ele pode soprar. Sim, e involuntariamente ele vê as brechas, ele pode... Involuntariamente, nós nos expressamos com palavras, né, a partir desses pensamentos. Nós temos reações, né, com as nossas emoções, raiva, ódio, né, essas emoções que nos vêm. E nós temos atitudes que são equivalentes a esses pensamentos. Então, nessas ações, palavras, atitudes, emoções, ele percebe que nós estamos até num nas caminho... expressões faciais. Sim. Aí ele tem essa percepção. Então, por que E nas situações ao nosso entorno. Sim, as nossas reações diante das situações que ele vivemos. pode criar confusão. Porque nós, em todos os momentos, nós temos aquelas influências, né? Ó, você quer ver uma coisa? Vou dizer. As pessoas têm muita falta de paciência nas igrejas com o pecado do outro. E isso aí é um prato cheio para o demônio. Gerar o quê ali naquela comunidade? Divisão. Divisão. Confusão. Isso. Ah, não vou ficar ali porque aquela pessoa... Só que aquela pessoa precisa se encontrar. Exato. Entendeu? A manipulação. Ele é manipulador, ele é mentiroso. E aí, sem perceber, começa-se a levantar, ele a colocar põe pilha. luz no pecado ele põe do irmão. Pilha, exatamente. Ele sabe a brecha. Isso. Às vezes ele conhece as brechas. E aí vem aquela preocupação com a imagem da igreja. Como que uma pessoa daqui... Ó, o demônio, ele escuta as nossas confissões, tá? Sim. Porém, como ele escuta as nossas confissões e nós somos absolvidos dos nossos pecados são apagados, a gente fecha a brecha. Sim. Agora, voltando ao pecado, a gente abre a brecha. Abre novamente. Então, a cura interior, ela é fundamental para que a gente vença a tentação do demônio. Só que tem brechas que nos levam à infestação, à obsessão, à vexação e, em certos casos mais raros, ao quê? A possessão. Vocês estão entendendo? Então, eu quero deixar claro, tá aqui, ó. Vocês entenderam, gente? Página... Falem aí. Entenderam? Que eu não poderia deixar de esclarecer para a gente entrar até no tema de hoje. E deixar claro, porque eu falo, quando eu falei de ler a mente, uma leitura de mente indireta, não é direta. Ele não pode entrar dentro da mente. Tá? Mas ele pode, através das brechas, e ele na tentação, quando a gente tem brechas fechadas, vai bater e voltar. Eu falo muito isso para as pessoas. Sim. Ah, porque não sei o que, eu te lanço uma maldição. Mas se você está lá,
com espiritualidade, com oração, com a força, Não aquilo pega. bate e volta. Não pega, gente. Kátia, qual é a sua dúvida anterior, A por dúvida gentileza? anterior da Kátia, vou te falar. Você estava falando por que muitas vezes os demônios, né, eles se manifestam se passando por orixás, né, das religiões afrodescendentes. E aí você falou da hierarquia, né, dos espíritos mas por quê? Deixa eu explicar. Eu estava falando isso ontem com as pessoas. Porque nem sempre as pessoas da religião de matriz africana que exercem a própria religião, elas têm o conhecimento da religião delas. Exatamente. Depois eu vou te falar uma coisa sobre isso. Assim como também muitos católicos não conhecem a própria religião. Então, não é que eles sejam instrumentos do demônio. O mau uso da religião lá, tá? E o mau uso da religião cá. Tanto que ele vai falar aqui nesse livro, Nesse livro aqui, ele vai falar de pessoas que foram levadas ao Padre à morte, muçulmanas. O que é o radicalismo islâmico? Não é diabólico? Não é um mau uso do Corão? Sim. O tal do jihad? O padre falou de pessoas de outras religiões que iam lá pedir para que houvessem exorcismos. Então, nem sempre tudo aquilo que está ali, às vezes, é a própria religião em si. E aí eu não digo dos líderes religiosos, mas daqueles que praticam. Lembra que eu sempre falei, olha, um demônio, Kátia Freire, ele pode se disfarçar de orixá, de tudo, de padre. No filme ele estava de Nossa Senhora. De padre. Não, e detalhe, lembra? O Padre à morte, ele fez um exorcismo numa freira. Eita. Ele pode, então não é essa coisa dessa linha, assim, que eu digo, não é a intolerância como as pessoas têm. Sim. Às vezes ele pode ser um pastor, né? O demônio não tentou Jesus usando a Bíblia? Uma vez, uma pessoa de religião matriz africana, ela foi explicar para uma conhecida minha quem eram os Exus. E nessa explicação, ele disse que eram os anjos decaídos depois da batalha de Miguel, né, contra o Lúcifer. E aqueles anjos decaídos eram os Exus. Não é, não. Não, claro que não. Aí eu falei, gente, a pessoa, assim, de anos na religião. E aí eu falei, não, cara, e olha a pessoa que é feita. O que atrapalhou muito a própria religião de matriz africana foi o sincretismo. Sincretismo religioso. Você usar elementos da religião católica para tentar explicar a matriz africana. Sim. E a religião, a de matriz africana, ela é muito mais profunda, ela não tem esse conceito nosso. Exato. E até mesmo das próprias manifestações em si. Tem candomblé que não é só a pessoa baixa, mas são danças. Por exemplo, no candomblé, o orixá ele não fala. Ele só dança. Ele só tem gritos. Quer dizer, é toda uma outra forma de lidar. Isso. Então, às vezes, o mau uso da religião e o mau conhecimento da religião gera a própria intolerância. Né? Agora, alguém falou aqui para mim sobre o toque. Toque. Que pode o demônio ele pode manifestar em toque. Ele pode se manifestar usando dessa fraqueza física, neurológica. Mas isso aí se utilizar indiretamente, porque a pessoa tem, o toque é uma doença. Ele pode se utilizar dessa doença indiretamente. Agora, para causar o toque, isso aí tem que ser fazer é o que o Padre à morte falava, né? Ele só rezava pessoas que tinham consultado o quê? Médicos. Psiquiatras, psicólogos, neurologistas. Isso. Porque às vezes... Tem que descartar tudo, né? Tem que descartar tudo para ser uma ação do demônio. Tá? Então o toque necessariamente não.
coisa que... O que eu falo diretamente não, porque é um problema hoje de ordem neurológica. a não Não é? Eu não ser entendo muito dessa... isso. É porque, às vezes, também, eu não sei se pode estar naquela fase da obsessão e pode ter uma associação, né? Da pessoa ficar obcecada a determinada Aí sim. coisa É e por isso que tem gerar que avaliar primeiro com a isso. psicologia para Isso. você afirmar Paciência totalmente que é uma primeiro ação para depois... diabólica, tá? Eu ia falar Peraí, disso. deixa eu ver aqui. Não há o hábito de estudos nas religiões de matriz africana, não há. E a gente se manifesta através de uma má compreensão, de um medo interno social, isso é muito sério. E às vezes nem a própria pessoa da religião, porque a gente acha que pessoas que praticam religião, na religião de matriz africana, conhecem a matriz africana. Não, as pessoas não conhecem, não. Muitas vão procurando ajuda, procurando alento, vão ficando e vão Mas não tem um acreditando conhecimento. não tem. Porque nós temos, né, catecismo, temos Bíblia, eles não têm. Eles não têm livros, né, para poder se basear. Então, eu fui fazer um trabalho, tive uma dificuldade danada. Minha tia tinha um livro, né, que fazer um trabalho de ecumenismo no curso de teologia, e aí a gente se baseou, eu me baseei naquele livro, mas assim, é muito, muito precária, Em entendeu? alguns casos, os Exus, eles são mostrados quase como se fossem demônios, já viu? Querendo fazer analogias. E não é aquilo. Que as próprias... Porque alguns eu têm até diria que os as próprias nomes, entendeu? manifestações... assim, não existe dentro da religião de matriz africana uma interpretação só. Por exemplo, o candomblé é uma coisa, a umbanda é outra coisa, a quimbanda é outra coisa. E dentro da umbanda tem outros tipos de visão da doutrina Sim, dos orixás. Em que aí, nessas misturas, pode-se ter problemas. sim. Vozes que te mandam fazer coisas e se não fizer, a voz manda, que a voz manda é punida. Quem falou isso? Eliane. Essa questão de vozes é uma questão que você tem que trabalhar muito com a psicologia. Tá? Existem hoje problemas neuropsiquiátricos que trabalham com a questão das vozes. Então, e essas vozes precisam ser estudadas, avaliadas por médicos. Precisa saber as causas disso. Lembra daquele filme O Gênio Indomável, com o próprio Russell Crowe? Que era um problema que depois foi visto que ele tinha, ele teve que saber lidar e enfrentar com aquelas vozes. Você tem que saber lidar com essas vozes e determinar com autoridade, olha só, isso aqui não me pertence. Deus é mais, tá? O demônio, ele pode produzir doenças físicas ou psiquiátricas? Ele diretamente não. Ele causa em nós doenças psicossomáticas. Tem câncer, sabia? Que são causados por falta de amor, por falta de perdão, por ódio, ressentimento. É o indiretamente. Por questões mal trabalhadas dentro de nós, as chamadas doenças psicossomáticas. Mas ele age indiretamente nisso. Né? Ele não vai te... Entendeu? O que seriam essas maldições, então? Vai acontecer isso, isso e isso. Ele vai fazer, através de situações externas, você chegar ao ponto de se sentir assim, cheio de ferida, reações nervosas. Não sei se você está entendendo. Aí pode gerar, por exemplo, porque um fulano rezou, me mandou uma maldição, e eu comecei a ter cobreiro no corpo. Antigamente falava cobreiro, né? Esse cobreiro, muito provavelmente, é uma reação que você tem, emocional, psíquica, interna, de uma influência do mal. Mas não é uma influência direta. É você que permite que isso bata em você. Eu vou dizer para vocês, eu fui ameaçado de morte e fizeram trabalhos para mim em vários centros, quando eu tinha 12 para 13 anos. E chegou uma hora que a minha mãe falou para mim, chega,
eu não quero mais isso, eu não estou me sentindo bem, nossa vibe não é essa, eu vou entregar para Deus. Eu não sabia que essa força que a minha mãe tinha de entregar para Deus era tão poderosa, que até o patuá que eu estava usando, que eu tinha feito todo um trabalho para me proteger daquilo, sumiu. Arrebentou, caiu, eu não vi, sumiu e eu estou aqui até hoje vivo. Eu tenho certeza que aquilo ali foi a influência da oração e da fé da minha mãe, da entrega da minha mãe. Sabe? Então, isso aqui tudo, Eliane, você precisa avaliar primeiro, porque, assim, a gente está acostumado a achar que o mal causa doença na gente. Só que, às vezes, a gente esquece que a nossa predisposição de doença pode atrair a ação do mal. Genética, modo de vida, alimentação. Brechas, né? As brechas. É. O que é oretermana? Nas manifestações oretermanas. Eu acho que é manifestações preternaturais das Preternaturais. religiões de matriz Africanas observadas. Podemos interpretar como? O que seria essa? Isso é uma coisa que eu tenho que estudar. O que seria essas? Como é que é? Manifestações? Eu acho que ele está querendo dizer na possessão, né, dos orixás no ser humano, seria isso? Porque uma pessoa que está mal psicológica não consegue pedir ajuda? Uma das reações do nosso corpo, e aí você deveria estudar, assim, perguntar a um profissional, porque existem estudos sobre isso. A gente se fecha, às vezes a nossa tendência é se fechar dentro do nosso problema. Isso é quase que uma reação corporal, física. A depressão é o quê? Não é você se fechar? Então existe, né, dentro da... Aí é um estudo que eu acho que é importante a gente chamar um psiquiatra para nos... Essas perguntas seriam boas para a gente anotar e fazermos para um psiquiatra. Porque ele pode nos dar, dentro da visão da ciência, né, o que a ciência explica. E a partir dessa visão científica, a gente pode olhar a parte teológica. O que é o quê? A causa, as camadas que se chegaram até aquilo ali que pode ter gerado isso. Porque podem ser várias coisas, falta de sentido, né? Não vê mais sentido nessa Sim. questão da cura, da vida, e aí vai aceitando aquela condição também. Eu estou tentando ler aqui, pessoal, as perguntas de vocês. Essa dos dons preternaturais é novidade, deixa eu ver, achei. Quem que fez aqui? Rafael. Nas manifestações oretermanas, manifestações preternaturais das religiões observadas, podemos interpretar como? Interpretar, né? Então, isso é uma coisa para a gente estudar. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que estudar. Nas manifestações, deve ser preternaturais. Isso a gente tem que estudar. Né? O que realmente é uma manifestação? Porque tem gente que às vezes diz lá na própria religião que baixou o espírito e o espírito não baixou. Porque tem todo mundo também tem aquela abertura. Até que ponto a pessoa se doa ali, se dá para aquilo ali? E até que ponto naquela religião a forma, que tipo de possessão, que tipo de... Não diria possessão, né? Mas a pessoa se permite abrir-se para aquilo. É um processo longo, né? Até a gente deveria... A feitura, né? Bebe-se ervas, efusões, vai muito assim também mexe muito com isso daqui, né? Com a mente. Então é uma conversa um pouco mais assim profunda, né? Profunda. A invocação dos ancestrais. Ancestralidade ali é ancestralidade pura. Então aí a gente deveria, por isso que eu estava falando ontem, até para esse casal, que a gente precisa conhecer e estudar as outras religiões. Estava lá conversando. Até para a gente, eu olhei e falei assim, mas eu entro num centro espírita, eu vou lá, busco conhecimento, eu busco umas explicações, eu vou perguntar, mas você entra num centro espírita? Eu falei, claro que eu entro. Por que não? Mas é porque uma pessoa está... Mas é porque você, eu,
que crescemos, entendeu? Vivendo no meio disso, para nós é uma coisa muito mais fácil de se falar, de se conversar, do que para quem nunca entrou e tem essa visão deturpada realmente. Sim, sim. Então, minha família né, de religião matriz africana. Eu me converti aos 23 anos. Foi um processo longo, mas foi um processo, assim, para mim, foi muito importante. Tanto que depois eu fui estudar teologia justamente para aprender a lidar com isso. Como que minha família tem essa religião e eu tenho outra religião. Como que eu vou conseguir lidar com isso? Então eu fui estudar para eu ter maturidade para lidar. E quis fazer justamente o trabalho dessa religião, para eu entender mais profundamente até que ponto a influência da minha religião hoje teve também, né, nessa questão. A lavagem cerebral existe em todas as religiões. As pessoas, às vezes, não têm uma manifestação espiritual, mas tem muita gente que está tão assim dentro da sua mente. O que é a lavagem cerebral? O que uma pessoa, sob a influência da lavagem cerebral, é capaz de fazer? A psicologia, a psiquiatria está estudando isso? Uma pessoa que entra em transe, ela pode fazer coisas que normalmente, no nosso consciente normal, então atinge. Então é muito, assim, a gente tem que ter um conhecimento muito maior para entender o que realmente ali é espiritual, inclusive, tá? É por isso que é tão difícil e tão rara a questão da possessão. Sim. Mas a própria manifestação, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, e entender com muita paciência, conhecer, que eu estou tentando passar aqui as perguntas. As perguntas eu não consigo direito, porque... Não, depois não teve mais. Agora, o mais importante, tá? É o que a gente hoje tirou das dúvidas. Primeiro, que eu expliquei aqui, né? A confissão, ela é fundamental. Ela é o primeiro passo. Confessar os pecados. Lavar, é o banho que eu falo. Eu falava até ontem com esse casal. O que o batismo faz naquela primeira vez, tanto que o batismo ele te deixa em estado de graça. Sim. Ele é regenerativo. A confissão também é regenerativa. Lá é o famoso lavou, tá novo. Sabe? Hoje eu ouvi sobre os neurônios espalhados, o fato de espelhamento não depende da nossa memória. Isso aqui são assuntos assim que eu acho que ele é muito mais técnico para aquilo que a gente está tentando aqui hoje esclarecer, né? Transtorno espectro, tem muitas coisas aí que a gente vai ter que aprofundar, sabe? Mas, assim, o que eu quero dizer é isso. Primeiro, a confissão. Ela é fundamental. E, a partir da confissão, um processo de cura. Segundo, o demônio, ele não lê diretamente. Eu quero deixar isso muito claro. Esclarecer aqui novamente. Ele não lê diretamente, ele não entra na sua mente. Mas ele é tão astuto e esperto, como eu falei, ele é um mentalista praticamente. E ele sabe manipular as circunstâncias e as situações e induzir a gente aos erros, porque ele sabe que a gente tem uma brecha. Olha ali, o Padre João tem uma brecha ali naquela coisa ali dele. Então, o que eu posso provar e tentar ele ali? Ele também tem uma inteligência. Então, é isso que eu quero que vocês hoje aqui tenham essa consciência. Explicação e consciência, tá? Olha como uma falta de autoconhecimento, de autorreflexão, né? De como está a nossa vida, nossos hábitos, nossa mente, né? Olha como essa falta pode gerar tantas brechas e tanto material pronto para o inimigo, né? Porque é como se a gente desse de bandeja, assim, várias situações quando a gente fica
relaxado mesmo, entendeu? Conosco. Que a gente se preocupa, às vezes, tanto com o outro, tanto com outras situações, e a gente acha que tá tudo ok com a gente. Enquanto a gente tá dando, ó, só munição para o inimigo tentar, para o inimigo penetrar na nossa vida. E aí, quando a gente vai perceber, o estrago já tá feito. Aí vai correndo lá pro Padre João. Então, recomendo esse livro aqui, que é uma catequese do Dr. Felipe Aquino, professor Felipe Aquino, da Cleofas, sobre os anjos, tá? São 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos, tá? Eu amo esse livro tema aqui também dos é anjos. muito interessante. Oi? É muito legal, né? É muito legal esse tema dos anjos. Angiologia, adoro. Olha, esse aqui, esse do Padre Amos também é muito legal. Vai bem na linha, né, olha só que interessante. Vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, encarnação, ressurreição, a vida vence a morte, as consequências da vitória de Cristo, dá um sentido ao sofrimento, os sinais do amor de Deus. Aí o segundo capítulo, Satanás e os anjos decaídos, o orgulho de Lúcifer e dos seus acólitos, o anjo e sua escolha por Deus, os anjos e sua escolha por Deus. O diabo pode ler os nossos pensamentos, página 23. Ó, tá aqui, ó. Vejamos agora a ação específica do demônio e partamos de imediato de uma primeira pergunta. O diabo pode conhecer os nossos pensamentos, pode compreender o que estamos a pensar num determinado instante de nossa vida? A resposta é simples, absolutamente não. A teologia concorda com isso, somente Deus é onisciente. Mas o diabo ele tem acesso às nossas reações, às nossas respostas. Às vezes nós somos pessoas de fáceis leituras externas, a gente externaliza inconscientemente muita coisa. Ele sabe fazer leitura de análise de expressões faciais. Sim. Então tá aqui, ó, página 23, eu comprei, foi R$30 também, é da Paulus, Portugal, pela estante virtual, chegou para mim em uma semana. Tá? E olha quanta coisa a gente precisa aprofundar e aprender, gente, tá? Só com essas 2 dúvidas que eu esclareci aqui hoje. E não deu nem tempo da gente entrar no tema, né? Não, já tem 1 hora. Mas foi muito legal. Vamos terminar. A internet querendo falhar agora. Tarde demais. Lero. Vamos terminar com uma Ave Maria e um Pai Nosso. A gente nem fez oração. Eu acho que foi muito legal hoje essa. E amanhã estamos aqui, hein, gente? 8 horas, se Deus quiser, retomando esse capítulo do Padre Rufo. Aliás, você imagina como que você aprendeu aqui hoje? Volta lá na apostila, releia. Volta nas lives que a gente fez, se você não tem a apostila, e escuta novamente. Vê se essas questões das brechas tem ou não tem a ver. Com certeza. Entendeu? Faz essa ligação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São José e do Arcanjo São Miguel e de São Bento, cuja relíquia está aqui na minha mão. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu estou vendo um filme muito bom, está na Prime Video. Você já viu esse filme já, né, Ari? Ai, gente, eu vi esse filme num momento tão importante no meu casamento. Foi maravilhoso. Quarto de Guerra, o quarto de guerra. Aí é o poder da intercessão.
que é aquele terceiro, lembra? Uhum. Cura e libertação, cura e intercessão. É um filme Assiste, Prime evangélico, Video. mas assim, muito, muito, muito legal. Muito legal. Mas assim, eu acho que é até um filme interdenominacional, né? É sim. Porque mostra realmente, nos posiciona com a palavra de Deus. Uhum. Nós usamos a Bíblia também. Isso, com certeza. Eu gostei da coroa, velhinha, hein? Que Ela é intercessora, hein? sensacional, caramba. E Achando que amanhã tudo a estava Ari tem uma perdido. novidade. Amanhã a Ari tem uma novidade, né, Ari? Nós vamos propor aquela que você... Ah, Vamos falar sim! amanhã. Vamos falar amanhã, isso. Tá? Gente, Acho que fiquemos em vocês vão paz. gostar. Até amanhã, tá? Papai do céu nos abençoe, tá bom? Fiquem Beijos, com Deus. boa noite, Jana, boa noite, Kátia, boa noite todo mundo. Pô, uma hora foi rápido hoje, hein? Foi, passou voando. Tchau. Tchau.